Provérbios 30, versículo 5, né? Toda a palavra de Deus é pura, é escudo para aqueles que confiam nele. Isso aqui é muito forte. Uma coisa que eu sempre tenho falado, uma das coisas que o diabo tem trabalhado muito, né? Não, o Velho Testamento não é pra gente, eu não sei o que não é pra gente, não sei o que não é pra gente. Para com isso. Toda a palavra de Deus é pura e é escudo para os que nele confiam. Então você vai ver que o próprio Jesus, quando ele vai resistir ao diabo, ele usa palavra. E a palavra do Velho Testamento está escrito, estava no Velho Testamento. E o demônio obedeceu e foi embora, por causa das palavras que Jesus citou do Velho Testamento. Então, toda a palavra é pura, né? E ela é escudo para todos que nele confiam. Então vai buscando a palavra, vai meditando. A palavra traz fé, a palavra traz renovo, a palavra traz aquela animação, aquela fé real, aquela fé viva em nosso coração. Não deixe isso acontecer, não deixa nada afastar você de Jesus. Permaneça na palavra, em nome de quem? Toda a palavra de Deus, ela é pura. Então vai meditando, não sei o que, não vai atrás de história dos outros. Ah, porque isso, aquilo. Não, eu já fui abençoado com a palavra em Gênesis, eu já fui abençoado com Deuteronômio, eu já fui abençoado com todas as palavras, todos os livros da Bíblia. Acho que todas elas já têm alguma palavra que me abençoe em Jesus. Então, cuidado, né? Quando eles vêm com esse negócio de isso não é para isso, eu já vi gente falar, né? Já fui conversando com gente a respeito disso, falar, não, vocês estão no tempo da lei. Eu falei, mas como assim? Não, mas isso. Eu fui falando, mas está em Mateus. Não, Mateus também não é para nós. Eu falei, meu Deus, vai sobrar o que para a gente? Né? Daqui a pouquinho não sobra nada. Então o diabo ele quer invalidar a palavra. Isso é um combate dos últimos tempos. E o diabo vai fazer de tudo para tentar tirar, né? Fazer que a palavra seja levada, né, de uma maneira, como é que pode dizer, leviana, né? As pessoas cada vez menos creem. Se você não acredita na palavra, você não recebe nada. Se você for ver, né, o povo de Deus, você vai ver que quando Deus fala lá, esse povo se privou da palavra, né, por isso eles perderam. Então é coisa muito séria. Sempre que o povo deixou de crer na palavra de Deus, eles perderam. Sempre, 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 sempre. Por isso que o diabo luta tanto para a gente não dar atenção para a palavra. Você pode ver, você começa a ler a Bíblia, começa a dar sono. É sério, a gente tem que prestar atenção. Peraí, por que isso está? Por que é uma luta tão grande para você ler a Bíblia? Porque lendo a Bíblia você está absorvendo o Espírito. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é Espírito e é vida. Então leia a Bíblia, busque entendimento e ela vai te abençoar em nome de Cristo. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre Jesus. Hoje nós temos um culto um pouquinho diferente do normal, porque eu estou meditando na palavra há algum tempo e hoje quero colocar diante de vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há muito tempo tenho meditado sobre isso. A gente percebe que as trevas estão se reunindo, estão se unindo, né, para pelejarem contra Deus e o seu povo. A gente está vendo isso. Nações estão se unindo para guerrearem contra aqueles. Você sabe que a China, né? A China, o Deus deles é o dragão. A cultura deles já é essa. Tanto que eles são contra, eles destruem todas as guerritinhas, são contra o evangelho, não pode ter nada de evangelho lá, eles não aceitam, nem celular você pode ter lá dentro, as mensagens que são distribuídas lá dentro, não pode ter mensagem. Se você entrar lá com uma mensagem bíblica e compartilhar lá dentro, você já vai para a cadeia. Então é uma ditadura muito pesada e eles têm a missão deles, eles querem acabar com a Bíblia, eles acabar com o cristianismo, acabar com o evangelho. Isso é a missão deles, isso é líquido lá, tá? Então o que acontece? Mas não é só a China, não. Eles estão se reunindo, estão começando a criar grupos, né? Tanto políticos como sociais, para cada vez mais tentarem proibir o evangelho, destruir o evangelho. E a gente sabe que isso é normal, a gente sabe que isso vai acontecer, porque a Bíblia diz que o diabo vai reunir as nações para pelejarem contra Deus e o seu povo. Então isso a gente sabe que vai acontecer. Mas o que me assusta com tudo isso é que enquanto o diabo está reunindo as nações, o povo de Deus está muito espalhado. Cada um para si e Deus por todos. Quem já ouviu falar isso? Ô desgraça. Não tem nada cada um para si, nós somos o povo de Deus. Não tem esse negócio de cada um para si, nós somos unidos. A Bíblia diz que Jesus veio para converter o coração dos pais aos filhos, filhos aos pais.
para que não venha ira sobre a terra. Quer dizer, Jesus veio para unir a gente, para trazer nós mais perto, e não para desunir, não para cada um para si, Deus para todos. A gente tem que ser junto, a gente tem que defender um outro, a gente tem que defender o evangelho, a gente tem que defender a palavra, a gente tem que defender o reino de Deus. A gente percebe que cada vez mais, a gente percebe que cada um vive do jeito deles, né? Não, eu vou servir Jesus do meu jeito. Aí faz cada um do jeito, não sei o quê, e assim o diabo ganha terreno. Porque um exército que não é unido, que não é comandado pelo general que é Cristo, não vai vencer lugar nenhum. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, quando nós temos Cristo como cabeça, nós temos que seguir uma direção. Nós temos que nos unir, para que o Evangelho, para que a palavra de salvação chegue, para que a gente possa falar de Jesus, para que a gente possa fazer a obra do Senhor Jesus. Eu vou só falar um pouquinho antes de nós entrar na palavra direta aqui. A gente percebe muito isso. A gente está falando de outras nações, mas vamos falar do Brasil. No Brasil, nas escolas, há muitos anos, estão ensinando doutrinas antibíblicas cada vez mais, contra aborto, liberando o aborto. A gente sabe que o aborto é um dos pecados pelo qual Deus vai vir julgar a terra. A Bíblia diz claramente, Apocalipse, que Deus vai vir julgar a terra, porque Deus sempre defendeu os inocentes. Tem uma coisa mais inocente do que uma criança dentro do ventre de uma mãe? Tá lá, não tem como se defender. Eu vi isso esse tempo atrás, está na internet, você pode ver isso. Um dos maiores médicos, os maiores abortistas que tem no Brasil. Ele fala, não sei se é do Brasil, não lembro se ele é do Brasil, mas você que é um dos maiores médicos que fazia aborto. Ele fazia aborto para toda a direita, o que ele podia fazer. E pregava e falava para todo mundo. E na época, quando começou a surgir as imagens, a tecnologia começou a avançar, um dia ele foi filmar um aborto. E quando ele foi filmar aquele aborto, ele foi lá, que eles pegam uma pinça lá, vão lá e cortam, cortando para matar a criança dentro. Eu não sei se tinha 3 semanas, 4 semanas. Você quer uma criança bem pequenininha, bem um filhotinho dentro do útero, E ele filmando lá na hora, ao vivo, lá postando lá. Quando ele foi cortar, a criança tentava se defender da pinça que vinha para matar. O que essa criança sabia? Era nada. Mas a criança ficava assim, dá para ver, nada na internet, você pode ver lá. Esse médico, é um dos maiores abortistas, ele ficou caindo em depressão terrível, hoje ele é o maior defensor contra aborto. Porque ele viu que a criança não era só um feto que era cortado, não era só um pedaço de massa que era cortado, ele viu que ali havia uma vida. A criança se defendendo, tentando se defender. A criança que quase nem cabeça tinha. Olha que coisa séria, pessoal. A Bíblia diz que Deus falou assim, antes de você entrar dentro da tua mãe, eu já te conhecia pelo nome. Então hoje nós vemos muitos trabalhos liberando a liberação de aborto e outras coisas também que são contra a Bíblia. Igrejas. Você não tem igreja, você não sabia que tem igrejas que apoiam aborto? Pois é. Então isso é coisa muito séria, quando a Bíblia fala que não pode e a gente vai contra isso. E é isso que traz a ira de Deus sobre a terra. Quando a gente vai contra aquilo que a Bíblia diz. Então nós temos que se unir para poder falar. Um exemplo, há uma união muito grande. Exemplo, já ouviu falar em crime organizado? Os bandidos estão se organizando. Enquanto as igrejas estão desunidas, um brigando com o outro. Às vezes dentro da igreja é uma dificuldade a gente criar um grupo, de a gente faz um grupo na coisa, aí outro já briga daqui, outro briga dali, fala, ô Jesus, misericórdia. A gente tem que, se o crime está se organizando e está ganhando com isso, imagina o povo de Deus. A gente tem que começar a se unir, deixar as diferenças de lado. Eu não sou melhor do que ninguém. Diante de Deus, eu tenho falado isso muito com Deus. Vou te mostrar na Bíblia daqui a pouquinho algo interessante. Eu não sou melhor que ninguém. Eu tenho dado o meu melhor para poder pregar o evangelho, fazer a obra. Não sou perfeito. Uma coisa eu digo para você, diante de todo mundo, sem medo de errar. Tá, que eu vou falar aqui, vai ficar gravado, pode deixar depois lá, Se você tiver alguma coisa, pastor, o senhor falou um negócio que eu não gostei, pode vir falar comigo, sem problema, eu nunca vou te repreender. Se você vir falar, pastor, o senhor falou isso, eu não gostei, eu vou analisar, se eu estiver errado, eu vou pedir perdão para você, porque eu não sou perfeito, eu também tenho falhas, eu procuro não errar, você também não, eu creio que ninguém quer errar. Mas se você tiver alguma coisa, pastor, eu preferia desse jeito. Se você tiver alguma coisa na igreja, você acha que podia ser diferente, que podia ser melhor, fale com a gente.
Eu não sou melhor, eu estou aqui, a vez que na multidão de conselhos está a vitória do rei. Quem é nosso rei? Jesus. Então, se você tiver um conselho, pastor, eu acho que assim ficaria melhor, desse jeito, ali podia fazer isso, ou aquilo, daquele jeito, fala com a gente. A gente vai analisar, claro, né? A direção sempre vai ser do Espírito Santo. Só que tem coisas que você pode dar, você fala. Às vezes a pessoa está vendo uma coisa que eu não estou vendo. Aí você faz o quê? Chega e fala, pastor, o pastor está desse jeito. Tem pastor que não gosta, né? Que fale. Eu já sou ao contrário. Eu prefiro que você me procure e fale. Né? Se eu falar uma coisa, se eu fizer uma coisa, o pastor está fazendo um jeito, se desse jeito seria melhor, fala, a gente vai analisar, talvez seja um conselho que vai ajudar a melhorar a casa do Senhor. E glória a Deus por isso. Todos estamos aqui com o mesmo objetivo, de trazer almas, libertar pessoas, levar mais pessoas a Cristo. Não tem outro objetivo na minha vida. Meu objetivo é salvar o máximo de vidas que eu puder. Arrancar do inferno o máximo de vidas. Mas sozinho não dá. A gente tem que se unir. A gente tem que tirar as diferenças de lado. Não somos iguais. Você é inteligente, nós somos inteligentes. Entenda o seguinte, pessoas inteligentes vão pensar diferente. E Deus não fez você para você ser um cavalo, ficar lá com o capricho. Não, Deus fez você para ser um filho. Você fez uma pessoa liberta, livre. E você vai pensar, nós temos pensamento diferente, nós agimos diferente. Mas a gente pode se unir, deixar as diferenças de lado e servir o Senhor. O que eu puder fazer para melhorar, você pode ter certeza que está ao meu alcance, eu farei. Para poder ganhar mais almas, chegar mais perto, fazer mais, eu vou fazer. Então nós temos que se unir para podermos fazer a obra. Isso é uma coisa que a gente tem que trazer dentro da gente. O que eu posso fazer para cooperar? Se unir, ir lá, tem um vizinho, conversa, prega para alguém. Nós vamos ver dentro da Bíblia agora, daqui a pouquinho já, vou te mostrar. Mas eu só quero que você entenda, nós não vamos chegar longe se nós não se unir. Até o crime está organizado, a igreja não está. Misericórdia, nós estamos ficando para trás, por exemplo, o crime organizado, misericórdia. Deus me livre, Jesus Cristo. Onde, a igreja brigando um com a outra, não tem que ser assim. Eu fico feliz, abriu mais uma igreja, está pregando evangelho, glória a Deus, vamos se juntar, vamos trabalhar juntos, sem problema nenhum. Eu sou contra o falso profeta, que vai enganar muita gente, vai levar muita gente para o inferno. Agora, eu sou a favor. Quanto mais igrejas conseguir abrir, quanto mais igreja puder ser, vamos lá, em nome de Jesus. Não estou aqui lutando contra outra igreja. O pastor da outra igreja não é meu adversário, o meu adversário é Satanás. Eu quero ganhar alma. Se a sua família for para outra igreja, se converter lá, glória a Deus por isso. É importante que se converta a Jesus, que conheça a Cristo. Temos que tirar essas diferenças de lado e falar assim, vamos ganhar almas para Jesus. Só isso. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo. Se nós todos orarmos na mesma direção, ninguém segura a gente. O nosso general é Cristo. E Ele é poderoso nas batalhas. Se nós pedir, se nós buscar, Ele vai nos dar força para vencer a batalha. Peça para Deus, Senhor, me ajuda. Quando se ajuda financeiramente. Por que o diabo luta tanto contra dízimo e oferta? Ele luta isso porque ele sabe que quanto mais portas se abrirem para o evangelho, mais ele perde. A Bíblia diz que quando aquele que o detém for removido, aí ele vai começar a reinar. O que detém o diabo hoje? A igreja e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera pela igreja, E esse que está hoje, sendo uma barreira para ele poder fazer o que ele quer. Nós temos na política, em vários lugares, se eles pudessem, eles tinham feito uma lei, já proibia a igreja de pregar, você pode ter certeza. Se nós não tivéssemos políticos de Deus lá dentro, nós já então não estaríamos mais pregando o evangelho, pode ter certeza disso. Então, embora tem gente que fala, não gosto de político, não gosto disso, mas se não fosse a política, nós não estaríamos mais, pode ter certeza que nós não estaríamos mais aqui ouvindo a palavra como nós estamos ouvindo. Eles estão querendo fazer lei cada vez mais para proibir. Lá em Joaçaba, quando cheguei, era proibido igreja no centro. Já era proibido. Por quê? Para que leis dessas? Podia ter tudo lá. Podia ter prostíbulo, podia ter bar, podia ter... Tudo que errado podia ter. Só não podia ter igreja. Por que não? Eu me lembro do dia que nós fomos lá, a gente conseguiu mudar a lei, eu reuni com os pastores, a gente teve que mudar o plano diretor da cidade para poder mudar isso. Eu me lembro que eu sentei com o prefeito, e eu falei para ele, nós temos que mudar isso. E ele olhou para mim assim, ele não é evangélico, mas ele olhou para mim e falou, pastor, eu tenho netos
eu tenho crianças, eu quero que, que essa minha cidade seja uma cidade que se volte para Deus. Ele não era evangélico, mas ele sentou e a gente conversou, expliquei para ele, falei, como é que a gente vai tirar as igrejas? Poxa, uma igreja salva, a igreja ajuda lá, como a gente vai ter bar, vai ter isso, a gente tira, não tem como, meu Deus. Eu olhei bem nos olhos dele e falei assim, o prefeito, deixa eu falar uma coisa para o senhor, como é que você quer governar uma cidade onde você está excluindo a igreja da cidade? Ele ficou tudo sério assim, falou, pastor, o que eu puder fazer, a gente vai fazer. Chamei os vereadores, a mesma coisa, a gente conversou, a gente conseguiu fazer um remonte. O pastor Marido começou esse trabalho, eu peguei quase no finalzinho já andando, né? E aí a gente sentou, conseguiu. Aí no dia que a gente for votar dentro da Câmara dos Vereadores, tinha várias gente que era contra a igreja, né? Mas eu conversei com os pastores, a gente se reuniu lá, a gente encheu aquela Câmara dos Vereadores, está registrado, se você entrar lá no site da prefeitura lá de Joaçaba, o dia que teve mais povo dentro da Assembleia dos Vereadores foi o dia da votação, que a gente foi mudar o plano diretor para a igreja. Nós enchemos aquele negócio embaixo e cima. O prefeito, quando ele entrou lá dentro, ficou assustado. Falei, meu Deus, não sabia que tinha tanto povo. Nunca teve tanto. Ele chegou, eu nunca vi tanto povo aqui. A votação foi 100%. Todo mundo votou a favor da igreja por cento. Por quê? Porque eles viram a força que a igreja tinha. Mas por quê? Porque a gente se uniu. Se fosse lá meio gato pingado, eles iam dizer, não, eu não gosto, não sei o quê. Não, a gente tem que se unir. Você sabia que hoje o crime organizado está botando gente lá dentro da política para defender as causas deles? É coisa séria isso. Eles estão se unindo, estão conseguindo alcançar terreno porque estão unidos. E nós, muitas vezes, cada um para si. A gente tem que voltar a dizer, não, peraí, eu defendo a igreja é o corpo de Cristo. E se unir, chegar nisso no Senhor Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Deixa eu mostrar para você algo bonito no Senhor Jesus, que Deus colocou no meu coração. Faz algum tempo que tenho meditado sobre isso, e eu quero hoje compartilhar com você. 1 Reis 19:4. 1 Reis 19:4. Diz assim, ele porém foi ao deserto a caminho de um dia e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Isso aqui é uma oração, né? Isso aqui é uma oração de Elias. Elias, pensa um cara que era de Deus, sim ou não? Mas olha o que ele diz, eu não sou melhor que meus pais. Isso aqui é uma coisa que você precisa entender. A gente não serve a Deus porque a gente é melhor do que ninguém. A gente serve a Deus porque fomos chamados. A gente precisa entender isso. Isso aqui é uma coisa que muitas vezes eu falo para Deus. Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Eu não sou melhor que os outros. Eu estou aqui porque o Senhor me deu esse privilégio. Você não é melhor que ninguém, mas você foi chamado, entenda isso. Não é porque você é melhor que você foi chamado. Então você vê, ele diz, eu não sou melhor que meus pais. Mas, poxa, Deus falava face a face com ele. E mesmo assim, ele não se sentia capaz de fazer a obra. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes a gente se sente incapaz e fala, pastor, eu não tenho condições. Como que não? Deus te chamou. A gente muitas vezes, a gente quer fugir. O próprio Moisés, quando Deus chama ele, Moisés, vai lá, diz, Moisés, vai lá. Aí Moisés fala assim, Senhor, manda qualquer um, menos eu. Eu sou duro de boca, eu não sei falar, eu não sei o quê. E olha que Moisés foi 40 anos preparado no Egito para ser um cara de top, né? Mais 40 anos preparado no deserto pelo Espírito Santo. E depois ele diz, Senhor, manda qualquer um, menos eu, não estou preparado. Então a gente nunca se sente preparado para fazer a obra. E se você esperar para se sentir preparado, você nunca vai fazer a obra. Entenda isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém tá. Eu não vim para a obra porque eu me achei melhor. Eu vim para a obra pela necessidade, pelo clamor das almas. Eu vim para a obra porque um dia eu senti o clamor das almas. Deus disse: tem tanta gente lá fora, alguém tem que ir lá pregar para eles. Eu vou te mostrar na Bíblia. Pastor, se Deus quiser, vai ser salvo. Eu vou te mostrar na Bíblia que se eles não ouvirem as palavras, não podem ser salvos. É sério isso. Então, quando eu deixei tudo, eu falei assim, larga tudo e vai ensinar meu povo.
assim você aprendeu a confiar, agora ensina. Eu não sou mesmo, eu estou cada dia, né, evoluindo, melhorando, buscando o entendimento, sabedoria para melhorar, e, né, você não é diferente, nós não somos perfeitos, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. E eu falo isso porque muitas vezes acontece. Por que, por exemplo, quando Jesus foi na família dele, diz a Bíblia que eles não creram nele, porque eles viram ele crescer. E muitas vezes a gente olha para a nossa família e fala: ah, pastor, meu marido não está pronto para servir, minha esposa não está pronta para servir. Quando vai estar? A gente acha que, né, as pessoas, a gente olha para as pessoas porque a gente vê que elas têm falhas e a gente acha que elas não estão prontas. Mas elas nunca vão ficar se for desse jeito. Porque ninguém nunca vai estar 100% livre. É mais complicado que Pedro, misericórdia. Você lembra da história de Pedro? Meu Deus do céu, oh meu Deus, Pai. Pedro era o mais complicado. Mas lá no finalzinho da vida dele, até a sombra dele curava. Mas quando Jesus chamou Pedro, ele era só um pescador. Ele não entendia nada de vida espiritual. Mas ele aceitou Cristo e começou a andar com Jesus. Entenda isso. Jesus em seguida chamando dois, vocês vão de dois em dois e vão falar de mim. Eles nem sabiam o que estavam fazendo, na verdade, eles foram assim. Mas você vai ver, Jesus falou assim, Pedro, quando você se converteu, ele estava servindo Jesus, nem bem convertido não era, mas já estava servindo Jesus. A gente precisa entender que, né, se você ficar esperando demais, você não faz. Não faz. A obra é como... Alguém já é pedreiro aqui? Tem algum pedreiro? Algum pedreiro? Não tem nenhum pedreiro, misericórdia. Nós estamos pegando um pouco nas obras, vamos pegar mais nas obras. Tem algum servente de pedreiro para mim? Temos algum servente? Também não? Como é que se faz um pedreiro? Primeiro ele vai servir o pedreiro. Ele vai ser um servente de pedreiro. Então ele vai andando no pedreiro, vai levar massa, vai fazer tijolo, e vai levar não sei o quê. Ele vai ver o pedreiro fazendo. Mais tarde ele vai ser o quê? Um pedreiro. A obra é a mesma coisa. Você não entra você sabendo, você entra aprendendo. Jesus pegou os discípulos e falou assim: vamos seguir. Anda comigo. Legal. Vem. Vem, anda comigo. Começa a aprender. E Jesus não esperava eles ficar pronto, não. Ele já começava a pregar, já começava a fazer, mesmo suas falhas. Pedro, você vai ver Pedro, né, fazendo isso, errando, afundando, levantando, né? E olha, Senhor, deixa eu ir. Ele anda, começa a andar, começa a afundar. Senhor, misericórdia. Aí Jesus pega pela mão, puxa de volta e a obra segue. Você tem que entender que nós não somos perfeitos. Vamos ser. Um dia você vai sentar na mesa com Jesus, não vai ter nenhum defeito em sua vida. Pode ter certeza disso. Mas num momento nós estamos num processo. E nós não podemos esperar muito, senão daqui a pouquinho você vai para a eternidade e não ganhou ninguém para Jesus. Daqui a pouco você vai chegar com Jesus e vai dizer: poxa, você teve 10, 15, 20 anos com Jesus, você não ganhou ninguém, você não fez nada. Você vê que o Elias, ele fala assim: eu não sou melhor que meus pais. E mesmo assim ele foi levado numa carruagem de fogo. Deus mandou uma carruagem, ele subiu, a carruagem de fogo levou ele. Deus falava com ele face a face, e ele não se achou melhor que ninguém. A Bíblia fala um pouquinho em Hebreus, acho que se eu estou enganado, fala assim: e Elias, que era sujeito às mesmas falhas e paixões que nós. E orou, e Deus ouviu, e Deus atendeu. Em outras palavras, nós somos seres humanos. Temos, né, um corpo que ainda inclina-se para as coisas erradas. Bom é não errar. Eu digo a você, cada dia, procure melhorar. Se você está errando, fale com Deus, converse com Deus, procure melhorar. Né? Não deixe o pecado se tornar senhor da sua vida. Não deixe o pecado se tornar um costume. Porque o pecado, assim, normalmente, o bom é você não cometer o primeiro erro. É bom você não entrar no erro. Se você já conseguiu sair, não volte. Alguém já fumou aqui? Alguém já fumou? Antes de você fumar, você tinha vontade de fumar? Não. Aí você fumou um cigarro só para ver. Daqui a pouquinho você estava viciado. Uma tristeza para largar. Não é assim? Pecado é a mesma coisa. É melhor você não errar a primeira vez. Tentação vem para todo mundo. Não vá a primeira vez. A pessoa começa a trair uma vez, depois vira um vício. A pessoa começa a ver coisa errada, depois vira um vício. O pecado é assim, uma primeira vez você vê a tentação, você não quero. A pessoa começa a beber, não, toma um gole só socialmente, daqui a pouquinho está bêbado.
Daqui a pouquinho está batendo a família, daqui a pouquinho está perdendo a família por causa do vício. Pecado é a mesma coisa. Então, a melhor coisa que tem é não nem pegar nele primeiro, não entra. É que nem droga. Né? Alguém já foi drogado aqui? Alguém já usou droga? Eita, agora fica mais pesado. Né? Alguém já foi? Ninguém? São muito santos aqui, né? É que a cidade aqui é mais conservadora. Glória a Deus por isso. Vocês têm, né, uma vantagem com isso. Você vai mais lá para baixo, lá a droga está mais aberta. Aqui o pessoal é mais conservador, o diabo tem mais dificuldade de semear essas pragas do inferno ali. Graças a Deus. É? Mas vamos lá. A droga, assim, ó. Eu nunca fui tentado a usar droga. Eu vivia no meio dos meus amigos que usavam droga. Eu não falei, não quero. Por quê? Eu já sabia o estrago que ela fazia. Então eu nunca tive problema. Eu vi meus amigos que pegavam pagamento inteiro. Pegavam o dinheiro assim na mão, ia lá, dava o traficante, pegava tudo em droga. Eu vi. E eu falei assim, eu nunca quero experimentar essa praga, porque eu sabia o mal que ela fazia. Eu via os meus amigos, escravos, literalmente escravos, trabalhava que nem um cavalo, pegava o dinheiro e lá, puf, perdiam tudo. É muito... Então quem sabe do estrago já nem entra, o pecado é a mesma coisa. Agora, o que você precisa entender é que muitas vezes a gente quer ser perfeito para começar a servir a Deus. Não dá para ser. Você tem que começar a fazer. É mais ou menos. Você começa a botar a mão no arado e Deus vai tirando. Jesus diz: aquele que dá fruto, ele limpa. Bota para nós lá. João 15, né? 15, bota 15:1 mesmo. Você vai ver que Jesus diz assim: bota a mão no arado. Você dando fruto, ele limpa você. E se você não der fruto, ele não limpa. Você vai começar a ser limpo quando você começar a dar fruto. Ó. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. O que um lavrador quer? Colheita. Nosso pai espera uma lavoura, né? Uma colheita. Toda vara em mim, que não dá fruto, ele tira, corta, né? Poda. E limpa toda a que dá fruto. Para que dê mais fruto, você só vai começar a dar fruto, você só vai ser limpo quando começar a dar fruto. Que fruto? A videira produz uva. A bananeira produz banana. A laranjeira produz laranja. Quem é cristão aqui? Quem é ovelha produz ovelha. Então, se nós somos ovelha de Jesus, se nós somos cristãos, temos que produzir frutos dignos do Senhor. Pastor, quando eu começar a dar fruto, ele limpa que você dê mais ainda. Quanto mais fruto você dá, mais limpa. Você vê Pedro. O Pedro é um exemplo pra gente. Pedro, tudo errado, mas ele foi andando, foi servindo. Cada dia ele foi limpando mais. Lá no finalzinho estava tudo certinho. Não espere você ser limpo 100% para começar a dar fruto. Ao contrário, comece a dar fruto, comece a pregar. Não estou dizendo com isso que você pode deixar o pecado. Não, nada disso. O pecado gera morte, de fato. Né? Ele não é a morte, mas gera a morte. Se você conservar ele, chega uma hora que ele vai gerar morte, vai separar você de Deus. Então não é morte, o pecado nunca é bom, nunca. Nem pouco, nem muito. Só que o que eu preciso entender, muitas vezes a pessoa ela foca tanto nos erros que ela não se acha qualificada, ou ela não, eu não posso servir porque tem coisa errada ainda. Se você esperar para se livrar de todas as coisas erradas para depois servir Jesus, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Nós precisamos começar a servir Jesus do jeito, vinde como estáis. Você está tudo quebrado? Vem. Pedro, você é um pescador? Agora você vai ser um pescador de homem. Um dia ele estava lá pescando peixe, outro dia Deus, agora você vai ser um pescador de homem. E foi. E você vai ver que não chega a ele e fala assim, peraí Pedro, deixa eu fazer uma limpeza. Saiu tudo, agora está santo. Não. Ele foi andando com Jesus, aprendendo com Jesus, e andando com Jesus, e aprendendo com Jesus, e cada dia foi se aperfeiçoando. É isso que tem que acontecer com a gente. Vamos deixar as diferenças de lado. Eu tenho um coração ardendo, para nos encher esse oeste aqui de igreja, ganhar almas para Jesus. Eu fico imaginando que você chegar no céu e poder olhar para aquela pessoa e falar assim, essa pessoa está no céu porque você fez o teu trabalho. Faça a sua parte, peça para Deus, você que é empresário, fale, Deus, me dá visão para prosperar. Eu quero ter condições de dar mais condições para o evangelho. Às vezes que nós temos alguns pastores, eu tenho um pastor lá que ele está cuidando de uma igreja, eu gostaria de cuidar de outra, mas não tem carro.
Aí ele está lá fazendo um trabalho. Eu gostaria de dar outro trabalho para ele fazer, podia estar em 2, 3 cidades trabalhando, mas não tem carro, não tem como fazer. Se eu tivesse condição, eu já tinha dado um carro para ele poder trabalhar. Em vez de cuidar de uma, ele podia estar cuidando de 2, 3, fazendo uma obra do Senhor Jesus. Mas falta. Em alguns lugares falta pastor, outros lugares falta condições de pagar o aluguel. Graças a Deus, nós temos visto aqui, né? Os homens de Deus, as pessoas de Deus estão abrindo o coração. O povo aqui, eu estou de parabéns, não estou reclamando de vocês, não, ao contrário, vocês são uma benção aqui, a igreja de Chapecó é uma benção, estão ajudando legal, estão trabalhando, estão se unindo. Mês passado nós tivemos muita despesa, mas o povo realmente veio junto, ajudou, cooperou, nós conseguimos, não 100%, mas quase chegamos lá. Temos irmãos que estão prosperando, estão pagando aluguel de igreja, pastor, pode deixar que o aluguel daquela igreja é comigo. E não fala para ninguém não, pessoas que estão fazendo, pastor, Deus está me abençoando, eu quero ajudá-lo, eu quero pagar aquele aluguel, quanto que é tanto? Pastor, pode deixar que aquele aluguel é comigo. Tem gente aqui fazendo isso. Então, eu quero que você entenda isso, não importa qual seja a sua situação, o importante é a gente fazer alguma coisa para que o evangelho chegue aos perdidos. Eu não estou preocupado comigo, não estou preocupado se, pastor, para onde você vai quando sair daqui? Eu estou preocupado, a minha única preocupação, eu quero ganhar almas. Jesus está voltando, o tempo está acabando. Enquanto o diabo está reunindo as nações para pelejarem contra Deus e seu povo, o povo de Deus está distraído. Nós estamos distraídos porque querendo tantas coisas. O que a gente precisa, o que a Bíblia diz, os que buscam o Senhor de nada têm falta. Você tem a Deus, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Garanto para você, quanto mais você vai buscando a Deus, mais o seu coração vai ser saciado. Você vai se sentir completo, Você não precisa comer, carne todo dia para ser feliz. Se você tem Jesus, você vai ser feliz. Tem gente que tem tudo que o dinheiro pode comprar e não é feliz. Tem gente que tem dinheiro à reveria, mas não consegue dormir à noite. Tem gente que tem dinheiro à reveria, mas a doença que eles têm, o dinheiro não pode curar. A gente tem o Jesus. Ele cura, Ele liberta, Ele cuida da gente. A Bíblia diz que enquanto você está dormindo, Ele manda um anjo para guardar você. Ele acampa seus anjos ao redor daqueles que eu temo e os livra de todo o mal. Você está lá na rua andando, você nem sabe, mas o anjo está lá com a espada lá. Quantas vezes você acha que uma macumba foi feita contra você, palavra de maldição? Quantas vezes o diabo tentou contra você que nem chegou perto, porque a igreja estava orando, porque tem um anjo acampado, porque o evangelho está sendo pregado? Eu garanto para você uma coisa, o Brasil só não afundou porque nós estamos pregando o evangelho. Senão nós já tínhamos afundado há muito tempo na mão dos... Eu vi um líder, um grande líder aqui do nosso país, falando que a maior empresa do Brasil é o crime organizado. E, infelizmente, esse crime organizado está infiltrado em tudo quanto é coisa. Então é uma coisa, até a igreja, fiquei sabendo que tem uma igreja lá que fazendo lavagem de dinheiro. Eu falei, oh, Jesus do céu, meu Deus do céu, onde que a gente vai parar com isso? Igreja que era para ser um lugar onde as pessoas fazem as coisas certas, a pessoa vai na igreja para lavar dinheiro, misericórdia, Deus me livre. Onde a gente vai parar, gente? É uma falta de temor 100%. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, tem que ser sábio, até quando você vai pregar o evangelho. Procura qualquer igreja, não procura qualquer uma, não. Procura uma igreja que prega o evangelho, que vive o evangelho. Porque é muito fácil você mandar uma pessoa procurar qualquer igreja, a pessoa vai lá, não, pastor, vou numa igreja mais perto de casa, e chega lá perto de casa, quem garante que aquilo realmente é? Peça para Deus primeiro, oriente, peça a direção, vê se aquilo realmente é. Estou falando de mim. Quando eu comecei na igreja, eu falava, procura qualquer igreja evangélica, procura uma igreja que prega, falava. Mas um dia, quando eu fiz o curso, o curso da grade, nesse curso a gente aprendeu uma coisa interessante, que muitos lugares, as pessoas vão pregar o evangelho falso. Quantas seitas, a gente aprendeu sobre as seitas, quantas seitas, e lá a gente aprendeu o que é uma seita e por que elas são seitas. Tem igrejas que negam Jesus, que não creem em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que quem não tem o filho, não tem o pai. Não tem. Ninguém vai ao pai se não for por o filho.
Eles creem que Jesus é um profeta, um grande homem de Deus, um homem iluminado, mas que não é Cristo. E a Bíblia diz, se alguém não crê que Jesus veio em carne e osso, morreu, padeceu, ressuscitou, né, e subiu ao céu, se alguém não crê dessa maneira, é um anticristo, é contra Cristo, é o falso profeta. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem muitas igrejas cheias, lotadas, que não são, que estão levando para o engano. E a gente tem que abrir os olhos, isso aqui não é brincadeira. Daqui a 1 milhão de anos, a gente vai estar em algum lugar. E a gente quer estar com Jesus, sentado lá na mesa com ele lá em cima. Né? Quem não estiver lá vai estar lascado. O que a Bíblia diz? Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse tal for lançado nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentro. E serão atormentados pelo século dos séculos. Então, se a pessoa não tiver encontro com Jesus, se a pessoa não se converteu, se a pessoa não tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, Jesus diz, se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar. Jesus foi muito claro. Nicodemos era um cara religioso, ele era o mestre da sinagoga, para você ter uma ideia. E Jesus chega para ele e diz, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Mas ele era o mestre da sinagoga, era o cara que liderava a sinagoga. E Jesus disse, se você não nascer de novo, você não pode nem ver e nem entrar no reino de Deus. É sério isso, não é brincadeira. Não basta ser de uma igreja, tem que ser de Jesus, tem que ter compromisso com Jesus. A gente tem que examinar, eu realmente amo Jesus, eu realmente amo o Evangelho, eu realmente tenho compromisso com Jesus, com o Evangelho. Se a gente não consegue, a Bíblia diz, se você não consegue ser fiel nas partes, né, na parte financeira, na parte humana, como é que você vai ser fiel no resto? Então a gente tem que ter, mas o que eu estou fazendo? Como é que está a minha vida? Eu estou cooperando com o Evangelho? Jesus disse assim, quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em outras palavras, tem 2 times. Ou você está no time de Jesus, cooperando, né, trabalhando para o reino, ou você está contra o reino. Não, pastor, eu não estou nem no lado nem do outro. Já está assim. Se você não está juntando, já está espalhando. Se você não está ganhando, já está perdendo. Isso é um fato. Todo que não dá fruto, ele tira. Todo que dá fruto, ele limpa. Todo. Então é mais coisa que tem que fazer. E não é difícil, não. É no dia a dia, né? Falar de Jesus, dar um bom testemunho, perdoar. A pessoa te ofendeu, está perdoado. Segue vida. Eu me lembro uma vez que eu fiz isso, né? Uma pessoa que me ofendeu muito, né? E eu perdoei. Olhei no olho da pessoa e falei assim, está perdoado, não tem nada, não. E a pessoa ficou sem jeito, porque a pessoa falou muita coisa mal e não sei o quê. Depois descobriu que era mentira, né? Porque ela também tinha ouvido isso, né? E aí falou muito mal, criou uma situação bem constrangedora, né? Só que quando eu fiquei sabendo, a pessoa fala, não sei o quê. Eu falei, não, está perdoado, não tem nada, não. A pessoa falou assim, você nem vai brigar comigo? Eu falei, não. Não adianta brigar com você, vai resolver alguma coisa? Não, eu falei, não, só se arrepende, pede perdão e segue com Jesus. Vai em paz. Né? A gente tem que entender, falaram mal de Jesus, vamos falar mal da gente também. Vamos falar, pode ter certeza disso. E cuidado, pessoal. Tem gente se afastando de Jesus porque estão ouvindo falar. Falaram mal de Jesus. A Bíblia diz que naquela época já tinha gente que não ia para a igreja, via os sinais, via os milagres, via o que Jesus fazia. Já tinha gente, né? E a Bíblia diz, creram em Jesus, mas não o confessaram para não serem expulsos da sinagoga deles. Quer dizer, para a pessoa não perder o lugar na religião, né? Não, eu sou daquela religião, não vou saber, porque se eu virar crente, o que a minha família vai pensar? Naquela época já tinha isso. Pessoas criam em Jesus, mas não se convertiam, não se batizavam, porque não queriam perder o seu lugar na religião. E a Bíblia diz, muitos creram em Jesus, mas não o confessaram, para não ser expulsos das suas sinagogas, das suas religiões. Hoje você acha que está diferente? O problema é que um dia a pessoa vai dizer, poxa, eu tinha tudo para ser salvo, só precisava ter tomado uma decisão. Hoje é a mesma coisa, pessoal, a gente tem que examinar. Você realmente tem compromisso com Jesus? Jesus pode contar com você? Se a igreja dependesse de você, ela estaria aberta ou estaria fechada? Você tem compromisso com as coisas de Deus? As necessidades da casa do Senhor te incomodam ou não te incomodam mais? Porque se não te incomoda, você não pertence a ela. A realidade é essa.
Se tem uma coisa, eu me incomodo mais com os problemas da igreja do que os meus particulares. Os meus eu aguento segundo o peito. Não tem problema nenhum. Às vezes, quando a gente tem problema, eu falo, não, tranquilo. Mas quando eu começo a ver que a casa do Senhor está ameaçada, com dificuldade, aquilo me incomoda mais do que meus próprios problemas. Porque é a casa do Pai, é a casa do Senhor. A gente tem que começar a trazer esse compromisso. Você tem uma aliança com Deus, com a obra dele. Você foi salvo porque tinha uma igreja aberta. E a gente tem esse compromisso. A gente tem que trazer isso para a nossa vida. Então, quando o próprio Elias, né, homem de Deus, ele, pensa, o cara que era de Deus. Eu amo, assim, de ler sobre Elias, o cara que ela tinha uma fé, um entendimento, uma unção, uma coisa maravilhosa, mas ele chega e diz, Senhor, eu não sou melhor que meus pais. Isso me chama atenção. Muitas vezes eu faço essa oração, Senhor, eu não sou melhor que ninguém, mas eu estou aqui para fazer a tua obra, Jesus. E não é errado você reconhecer a tua fraqueza. Não é errado você reconhecer que você não é perfeito. Ao contrário, eu acho que a gente precisa chegar até Deus e falar assim, Deus, eu não sou perfeito, mas eis-me aqui, se o Senhor puder, me ajuda, me dá alguma coisa para fazer, que eu seja útil. Onde você trabalha, onde você está, seja uma pessoa útil para o Evangelho. Prega a palavra, fala de Jesus. Pastor, por quê? Deixa eu mostrar para você aqui em Jesus. Atos dos Apóstolos 11:13. Diz assim, ó, e contou-nos, né? Como vira em pé um anjo em sua casa, e lhes dissera, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que era Pedro, né? Que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves tu e toda a tua casa. Deixa eu te falar aqui. Aqui fala de Cornélio, né? Cornélio, Deus está falando dele. A Bíblia diz que o anjo chegou para ele, né? As esmolas dele chegou no céu. O homem íntegro, reto, o cara que fazia esmola, fazia contínuas orações. Um cara bacana, gente boa mesmo. Mas ele tinha que ouvir palavra para ser salvo. Vai lá, chama Pedro. Pedro vai te dizer palavras. Com essas palavras você vai ser salvo. Não é diferente hoje. A pessoa pode ser uma pessoa boa, maravilhosa. Se ela não ouvir palavra de salvação, ela vai ser salva. A gente precisa pregar. A gente precisa falar o Evangelho. O Evangelho é o poder para salvar. Aí ele diz, ó, o qual te dirá palavras com que te salvarás. Com que te salves. Nós precisamos ouvir as palavras, né? Não é porque o pastor é muito não sei o quê, não é a palavra de Deus. Não é porque você é muito isso, não. É porque a palavra de Deus na tua boca, você começa a pregar, é Jesus. Tudo que Deus fez foi com a palavra. Por isso que ele colocou, né? Toda pessoa que foi salva, presta atenção. Toda pessoa salva recebeu um ministério de salvação. Então você recebeu uma palavra, salvou você. E essa palavra fica em você. Agora com essa palavra você pode salvar outros. Nós fomos salvos com uma palavra. E essa palavra permanece em nós. Se você pregar essas palavras para outras pessoas podem ser salvas com a mesma palavra que você foi salvo. Porque a palavra que Deus te dá, ela salva. E você foi salvo, pastor, fui salvo. Agora você tem poder para salvar com as palavras que Deus te deu. Mas, como diz o apóstolo Paulo, como crerão, né, primeiro ele disse, todo aquele que crê no Senhor, né, que invoca o nome do Senhor, será salvo. Mas como invocarão se nada ouviram falar dele? E como crerão se não há quem pregue? E como irão pregar se não for enviado? Deus falava, tem gente que quer ir pregar o Evangelho. Graças a Deus, já mandamos mais um, né? O irmão Gelson já está lá em São Miguel do Oeste pregando lá. Feliz da vida no Senhor Jesus, né? Mais um, né? Um guerreiro para a obra do Senhor Jesus. E é bom, a gente tem que fazer. Eu estou de olho mais uns 3 aqui. Estou só de olho, estou só preparando, aí daqui a pouquinho, né? Só faz que nem ali, joga a capa na cabeça e faz, segue, viado. Bora, né? A gente precisa preparar discípulos e pregar o Evangelho. Mas nós precisamos, não adianta eu mandar um pastor para um lugar se não temos condições de bancar ele. Ele vai desanimar no meio do caminho. Porque a obra não é brincadeira. Se alguém fala que é, porque não está fazendo. Quem faz a obra sabe que a obra não é brinquedo. Não é mesmo. A obra é fé para homens. É para homens e mulheres de Deus. Tá aqui Dona Neuza. Dona Neuza às vezes dá vontade de sair correndo. Às vezes eu chego ela está assim com o cabelo assim arrepiado aqui. O bicho pega, a gente suporta, a gente carrega muitas vezes a farda do povo.
A Bíblia fala isso, que o pastor, né, os que estão na frente, eles ajudam a carregar o fardo do povo. Né? Moisés, quando está fazendo, olha que Moisés é um cara, Deus fala pessoalmente com ele. Mas chega uma hora que você, Senhor, eu tenho tantos filhos sozinho, para eu carregar esse fardo sozinho. Aí Deus fala, não, vou pegar o Espírito sobre você, vou distribuir sobre alguns, e eles vão te ajudar a levar o fardo do povo. Então, a liderança, elas têm essa missão de aliviar o teu fardo. Muitas vezes você consegue ficar de pé porque a liderança segura metade, uma parte do peso que vinha vir sobre você. Então a gente precisa entender, por isso que a gente tem que ser unido, porque se a gente for desunido, chega uma hora que o peso fica demais em cima de um pastor. Eu já vi isso muitas vezes. Pastores desabarem, não porque, né? Pastores que amam almas, pastores que têm compromisso, mas às vezes a pessoa olha ao redor, não sabe o que fazer, acaba desanimando, fugindo, caindo. Muitas vezes abandonam até família, já vi isso muitas vezes acontecer, fardo pesado demais. Porque muitas vezes a gente não percebe que o outro também, pastor também é um ser humano. A gente tem que ter isso no coração. Se nós cuidarmos uns dos outros, o diabo não toca na gente. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós somos igreja. Só que a igreja não pode ser uma coisa, não pode ser o pastor pregando e o resto só ouvindo. Não, é todo mundo cooperando, um ajuda o outro, vamos lá junto. O que a gente precisa fazer é um cuidar do outro. Cuide dos pastores, fale com os pastores. Você conhece, não só pastor da Igreja da Graça, não. Pastor que prega o evangelho tem que ser colocado em estima no Senhor Jesus, que são poucos que ainda, né, se mantêm na palavra. Não é uma coisa fácil se manter, não. É muito mais fácil a gente cair no outro lado. É muito mais fácil eu falar assim, não, vive a tua vida. Só vem na igreja, dá o teu dízimo, o resto vive a tua vida. Não, está repreendido em Jesus. Você tem que vir para Jesus e buscar santidade. Você tem que vir ser curado, ser liberto. Assim como Jesus, ele te livrou, das doenças, da enfermidade, do sofrimento, ele também te livrou do pecado e da morte. Então é para você viver uma vida santa e abençoada com Cristo Jesus. Mas isso é um processo, entenda isso, isso é um processo. Santificação é um processo, não é um ato. Se fosse um ato, você aceitaria Jesus, ele, criatura, você está 100%. Não é. Santificação é santificação. Você vai caminhando com Jesus, conforme você vai caminhando, você vai se purificando, vai se arrependendo, vai se convertendo, vai mudando, e o Espírito Santo que habita em você, por isso que não tem salvação se não começa pelo Espírito Santo, porque quem te convence do pecado é o Espírito Santo, e ele vai, conforme você vai caminhando, ele vai te santificando, ele vai te convencendo, ele vai te mostrando, ele vai te orientando. Aí um dia você larga uma coisa, outro dia você larga outra, você vai, e cada dia você vai se purificando mais no Senhor Jesus. Mas não espere ser perfeito para você começar a servir Jesus, porque senão isso nunca vai acontecer. Nós temos, se você for ver a igreja em Atos Apóstolos, é completamente diferente da nossa igreja de hoje. Em Atos Apóstolos diz assim, todos que criam estavam juntos e faziam a obra. Todos que criam estavam juntos e faziam a obra. Iam de casa em casa, quem? Todos que criam. Juntava lá de casa em casa, repartindo pão, ajudando e pregando, todos. Por isso que a igreja crescia. E a Bíblia diz que os discípulos apóstolos eles tinham a missão de cuidar da igreja. Mas quem trazia o povo era o povo. Todo mundo tinha temor no coração, todo mundo. E a Bíblia diz que, se você for ver, quando a igreja foi espalhada, houve aquela situação. E aí a Bíblia diz que houve uma perseguição contra a igreja, e todos da igreja foram espalhados, entraram na igreja com espalhados, e as pessoas tiveram que fugir, o povo do povo. A Bíblia diz assim, e todo o povo foi disperso. E um para a cidade lá, outro para a cidade lá, um para o bairro lá, e eles iam se espalhando. E a Bíblia diz, aonde ia? O povo. A Bíblia diz assim, o povo foi disperso, menos os discípulos. Os discípulos não foram. Mas o povo foi disperso. Aonde iam, pregavam o evangelho. Aonde iam, falavam de Cristo. E aí que espalhou mais ainda. Eles queriam acabar com a igreja. É mais ou menos que você, não sei se você já fez isso. Quando a gente vai tentar apagar o fogo, Você bate em cima, espalha brasa para tudo quanto é lado. Eles tentaram apagar o fogo, espalharam o fogo para tudo quanto é lado, incendiou toda a Judéia e Samaria, todo mundo foi. Onde um crente chegava, ele pregava Cristo e as pessoas se convertiam. E é isso que tem que acontecer de novo. Nós temos um tempo aqui na Terra e esse tempo está acabando, precisamos estar preparados. Então viva o Evangelho, ande com Jesus. Então nós recebemos, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Você vai ver quando, vamos um pouquinho para frente, quer ver?
Ó, e quando comecei, isso aqui Pedro falando, e quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Então Pedro, quando ele começou a pregar, o Espírito Santo veio sobre todos eles, e eles foram todos cheios. E aí Pedro batizou eles nas águas, né? Foi a primeira leva, né, de pessoas que não eram judeus que foram salvos. Era um homem justo, íntegro, reto, fazia esmolas, orações, mas não era salvo. É sério, não é? Fulano é uma pessoa tão boa, ela já conhece a palavra da salvação, você já pregou para ela? Porque tem muita pessoa boa que você não conhece. A Bíblia é clara. Se não nascer, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa em vos dizer, necessário é nascer de novo. Então, se a pessoa, por mais boa que ela seja, se ela não foi, não teve encontro, não ouviu as palavras de salvação, ela não é salva ainda. Cornélio é um exemplo muito prático disso. Era um cara que temia Deus, era um cara que fazia esmolas, orava e não era salvo. Olha o que ele diz, né? Ele deixa claro, ó. Eu comecei a pregar, quando eu comecei a pregar, então veio a salvação. Ele recebeu e foi salvo. Aí ele começou a pregar, veio o Espírito Santo. Então, isso aqui é um alerta para a gente acha que, né? Não, Deus vai fazer de qualquer maneira. Não faz. Nós temos que pregar o evangelho. E de pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, não brinque com isso. Vamos pregar o evangelho, vamos ganhar almas para Jesus, vamos se unir, vamos cuidar da obra, né? Se cada um fizer a sua parte. O evangelho é diferente do Velho Testamento no sentido. No Velho Testamento era obrigado, né? Se não fizesse, estava em maldição, e praga vinha, e morria. E no Novo Testamento, a gente faz tudo por amor. Ele diz, e tudo que fizer por amor a mim, por amor ao Evangelho, nesta vida 100 vezes mais, e na vida por vir, a vida eterna. Então, a gente no Novo Testamento, ninguém é obrigado. 1 Timóteo 3:1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja, excelente obra deseja. O que é isso aqui? É fazer a obra. Né? O apóstolo Paulo fala para Timóteo, fala assim, olha, se alguém, né, deseja ser obreiro, ser pastor, ganhar almas, excelente. Ó. Como é que o que é o chamado? Desejo. Desejo. Todo chamado começa com desejo. Tem gente que tem e deixa morrer. Perdeu o chamado. Por isso que diz, muitos são chamados. Por quê? Porque tem o desejo, mas não vai. Pastor, eu tenho vontade, pastor, eu tenho um desejo, mas não vai. Se alguém tem desejo, excelente obra desejo. Só que não basta só ficar no desejo. Às vezes você tem desejo de pregar, você tem desejo de fazer, ou você deixa só um desejo, você não faz. Quer dizer, Deus abriu tanto querer como efetuar vem do Senhor. Deus te deu o querer, agora você tem que querer efetuar. Se você for, Deus vai dar o efetuar. Deus já te deu o querer. A partir que você tem o querer, pastor, vem um desejo, pastor, de fazer, de ajudar na obra, de fazer uma oferta especial, de fazer algo, de pagar, de, sei lá, né, de evangelizar, sei lá, de fazer algo pela obra. Né? Às vezes, nas redes sociais, pastor, eu posso divulgar, eu posso fazer, um exemplo, nós temos um canal no YouTube agora, né, se você puder divulgar, ajuda lá, né, vai ser inscrito, com mais de 50 pessoas lá, dá para fazer live por lá mesmo. E ajuda, é só um mês que a gente está conseguindo chegar. Curte a página, que vai aumentar as pessoas. A gente tem que preservar as coisas boas. Vamos usar os talentos que nós temos para pregar o Evangelho. Vamos usar a sabedoria que Deus nos deu para o reino de Deus ser glorificado. Nós servimos a um reino, e esse reino chama-se de Jesus Cristo. E eu acho que cada um de nós temos que deixar as diferenças de lado e dizer, eu vou fazer a minha parte. Então faça a sua parte, Deus é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos, Senhor Jesus. Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz. Pai, a obra é grande, Pai, são poucos os ceifeiros. Eu rogo ao Senhor da seara que levante mais trabalhadores para esta obra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós temos tantos lugares que não temos portas abertas por seguro ainda. Meu Deus, o diabo está usando o exército dele para espalhar sofrimento, tristeza,
droga, meu Deus, o crime, meu Deus. Até o crime já está organizado. Meu Deus, e muitas vezes a igreja está bagunçada ainda, nós ainda não temos compromisso. Eles se unem para fazer o mal, e nós muitas vezes esquecemos de nos unir para fazer obras maravilhosas do Senhor. Por isso que o Senhor diz nessa palavra que os filhos das trevas muitas vezes são mais ágeis, tomam uma atitude diferente do que os filhos da luz. A gente fica esperando, achando que o Senhor vai fazer tudo. Quando o Senhor diz, ide pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Pai, ajuda-nos, Senhor, a levar a palavra de salvação. Nos ajuda, meu Deus, a levar, meu Deus, ao teu povo a vitória. Eu uno a minha fé com o teu povo agora pela tua casa, por cada uma das 400 almas. Oramos pela salvação, pela cura, pela libertação. Oramos para que cada uma das 400 almas tenha entendimento. Oh, meu Deus, ninguém vê ao Pai se não for por Jesus. E ninguém vai para Jesus se não for pelo Pai, Senhor. Oramos, Senhor, traz, edifica a tua casa. Oh, meu Deus, edifica teu povo, Senhor. Eu oro por cada um agora. Aquele que está fraco, desanimado, pensando em correr, Pai. Oh, Deus, tem misericórdia, levanta, Pai. Fomos chamados para glorificar. Fomos chamados a fazer a tua vontade. Pai, você faz a vontade do Senhor, Pai. Eles permanecem para sempre. Salmo 37, 4 diz, agrada o Senhor, faz a vontade dEle, Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Se você fizer o que Deus está te pedindo, Deus vai dizer, eu vou realizar os teus sonhos, eu vou trabalhar por você. Oh, Deus trabalha para aquele que nele confia. Pai, oramos e buscamos a face e a presença, pedimos perdão e misericórdia por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém.